Toda conversa tem um momento em que a atração que você trabalhou tanto para criar é destruída pelas suas palavras e, em seguida, amplificada 10 vezes nos 8 segundos seguintes pelo silêncio. A maioria dos homens sucumbe à pressão da conversa, tentando desesperadamente preencher o vazio, mas e os caras magnéticos? Eles usam o silêncio como arma, não por covardia, mas por uma profunda consciência de que a psique feminina anseia pelo vazio para acender o que as palavras não conseguem. Passei 15 anos a analisar a mecânica pura do desejo e testemunhei isso. Os homens que dominam as salas sem dizer uma palavra não são os mais barulhentos. Em vez disso, são aqueles que permitem que o não dito pulse com força. Hoje, apresento os 3 silêncios calculados que despertam mais desejo do que qualquer frase pré-determinada. Tudo o que a sociedade lhe ensinou sobre impressioná-la é destruído por isso. Quantas vezes preencheu o vazio com palavras apenas para ver os olhos dela ficarem vidrados? Não sente isso? Diga algo criativo para aliviar a pressão constante que está a corroer o seu estômago. Mantenha-a interessada, ou ela fugirá. Então, você divaga sem parar. Perguntas, histórias e preenchimentos intermináveis que você acha que são uma conexão. No entanto, você está a enfraquecer a tensão e o zumbido elétrico que seriam fomentados pelo silêncio a cada frase. Ela precisa sentir-te, não ser entretida por ti. E a emoção? Em vez do ruído, ela floresce nos espaços entre as frases. De acordo com Epicteto, só devemos ser responsáveis pelas nossas reações e pela nossa presença. No entanto, a maioria dos homens preenche o silêncio com divagações egocêntricas, numa tentativa de obter a aprovação dos outros. Compare isso com a calma estoica, que é caracterizada por um silêncio disciplinado e uma recusa em responder por medo. Um executivo financeiro de 43 anos, chamado Roberto, sentou-se no meu escritório sombreado, confuso. Ele admitiu: "Eu falo sem parar nos encontros. O pânico aumenta, o silêncio cai, eu digo qualquer coisa para quebrá-lo. Ela começa a desaparecer no terceiro encontro. No trabalho, porém, as mulheres giram à minha volta e eu sou descontraído e calado quando não preciso falar. O que era diferente? Quando agia profissionalmente, ela exalava uma contenção natural, o que permitia que ela projetasse as suas fantasias no seu poder silencioso. A imaginação sempre triunfa sobre a explicação. Quantas vezes a sua conversa roubou a tela dela? Toque o sino para se inscrever na linguagem oculta do desejo, antes de nos aprofundarmos nesses silêncios. Todas as semanas desvendamos as nuances psicológicas que remodelam a sua vantagem. Como milhares de homens descobriram, o silêncio fala mais alto do que as palavras. Lei 1. A criação de uma conexão crua. Silêncio após a vulnerabilidade. Quando você revela uma vulnerabilidade ou algo profundo, a natureza masculina diz para você justificar. Descreva. Diminua o impacto. No entanto, eliminar a química que você acabou de iniciar é a armadilha. De uma perspectiva neurológica, a vulnerabilidade e o silêncio levam o cérebro dela a um mergulho emocional profundo. A ínsula se acende, os instintos se inflamam. O córtex pré-frontal se apaga e o julgamento fica offline. Ela vive o que você diz, não o que você diz. Intensidade máxima, 7 a 12 segundos. Preencher, quando você a traz de volta à razão, os sentimentos dela desaparecem. Isso está inscrito na cartografia da psique feminina. Situação 23. A câmara de eco da fragilidade. Imagem. Durante um jantar com Patrícia, 42, uma arquiteta pós-divórcio, ele diz:
20 anos a perseguir a perfeição para minha ex. Perdi-me completamente. E depois? Silêncio. Sem mudanças, sem comentários autodepreciativos, sem risos constrangidos. Basta fixar o olhar. Ela sentiu isso. Uma ferida aberta. Espaço para avançar ou recuar. Ela informou-me. Algo antigo se agitou naquele silêncio. Era pura sensação, não pensamento. Fiquei cativado pela sua crença no nada. Num sussurro, Marco Aurélio. Aceite os desafios que enfrenta. A próxima fraqueza, internamente, conte até 12. Mantenha o contato visual e a respiração constante. Dê-lhe permissão para transformar a sua verdade em chamas. As palavras desaparecem, o sentimento persiste por dias. Já usou o medo como desculpa para ser aberto? Admita isso colocando um coração abaixo. A vulnerabilidade é exposta, o trono da autoridade suprema, mas o domínio mais difícil. Lei 2. A centelha da tensão primitiva. Silêncio em contato visual prolongado. A maioria dos homens prejudica isso porque os seus nervos os traem. Imagine a cena. Contato visual deliberado no meio de uma conversa. 5, 6, 7 segundos de contato? Incomum. A maioria cora para se dispersar, desvia a cabeça com vergonha ou esboça um sorriso fraco com futilidade. Bum! O auge da atratividade destruído. Por quê? Após 3 segundos de silêncio, a amígdala, um centro emocional primitivo que alterna entre excitação e perigo, desperta. Em uma proximidade segura, a dopamina corre, imitando o sexo, vitória e o limite do prazer. No entanto, dopamina? A tensão não resolvida, a pergunta sem resposta na quietude ininterrupta, era a fonte, não o olhar. Helena, 38, consultora, passeando após o jantar no quarto encontro deles. Ela menciona a partilha anterior dele. Ele para, olha para ela e faz uma pausa de 5 ou 6 segundos. Quebre esse impulso irresistível de brincar, disse ela. Muito intenso, quase desagradável. No entanto, ele manteve-se firme, sem vacilar, vendo profundezas que eu mantinha escondidas. O que é o 8º segundo? A respiração acelerou, o calor floresceu. A voz dele, após a pausa, mudou. A vontade de poder de Nietzsche. Controle do impulso pela restrição. Ajuste a duração com base no nível de proximidade. Observe as microexpressões. Sobrancelhas franzidas indicam preocupação. Pupilas dilatadas indicam excitação. Corpo incongruente? Gritos de mandíbulas tensas congelam em vez de comandar. Deixe os ombros caírem. Respire profundamente pelo nariz e pisque naturalmente. Eu possuo essa intensidade, proclama a sua figura. De quantos olhares você fugiu? Desafio. O próximo é perseverar. O ímã da escassez é a presença total. O domínio requer calibração, mas este par revela a mecânica. Vazio estranho versus silêncio magnético? A duração é ajustada à profundidade do vínculo? Existem indicadores faciais que diferenciam entre desconforto repulsivo e carga frutífera? Mapeei 30 situações no Atlas da Mente Feminina com base em milhares de confissões de mulheres ao longo dos últimos 15 anos. O seu monólogo interior exato, colapso mental e linguagem corporal para uma leitura em tempo real estão todos incluídos. Situação 23. Identifique a mudança entre empurrar e puxar
após a vulnerabilidade. Situação 9. 3 pequenas carrancas que podem ser sinais de ansiedade ou uma faísca sexual. Situação 16. Ela atinge um silêncio memorável com a sua postura. Situação 12. As palavras "estou bem" colidem com um corpo silencioso. Mentira descoberta, confiança minada. Outras 26. Construtores ou destruidores, todos os dias. 135 páginas, mais baratas do que uma refeição repleta de conversas ansiosas. A minha obra-prima de 15 anos sobre realidades não ditas pode ser encontrada no link abaixo, comentário fixado. Agora, mais de 500 homens falam a sua linguagem silenciosa com facilidade. Lei 3. Silêncio. O auge da impressão química é pós-beijo. 95% deles vacilam. Parte, beijo. E depois? Um confuso, incrível, tão esperado. Ou pior, humor nervoso e autodepreciativo. Química? Quebrada. A hormona da ligação, a oxitocina, atinge o pico 30 a 90 segundos após um beijo. Abrace-a, respire o ar dela e mantenha os olhos fechados. A química transforma as memórias em algo profundo e especial. Palavras? O beijo foi relegado a um evento, em vez de uma época para reinicialização cognitiva. A diretora de RH Gabriela, 45 anos, e 2 beijos pós-divórcio. Primeiro, uau, não sentia isso há anos. Beijo, palavras fluem. A insegurança cheirava mal. A necessidade de validação matou tudo. Segundo, respiração partilhada. Olhos fixos, separados por centímetros, 1 minuto de silêncio. O tempo congelou. Ela inspirou profundamente. Apenas os nossos corpos tremiam. Mudança insondável. A sombra de Jung. Aceita as profundezas que não podem ser expressas. Você é culpado de tagarelar após o beijo? Abaixo, faça uma confissão. 1, 2, 3. O nosso ponto cego comum é exposto pela contagem culpada. Um axioma mais profundo é tecido por esses silêncios. Sabendo que a atração feminina se forma no vazio, e não no excesso. Os homens magnéticos são mestres do vazio, e não encantadores ou conquistadores. Preencher as lacunas grita: confirme-me. Preencha minha lacuna. Não sou silenciosa o suficiente. Seu cérebro rotula isso como fragilidade e carência. No entanto, silêncio estratégico? O olhar de 8 segundos, o sopro prolongado do beijo e a pausa pós-vulnerabilidade declaram: eu permaneço inteiro, sem palavras. Não há necessidade de obter aprovação. Eu confio na forja e mantenho o espaço. Pedaços de paradoxo. Ela é atraída para preenchê-lo pela sua quietude reconfortante. O desejo dela de ouvir é intensificado pela sua restrição. O cérebro lê poder, não indiferença, mas imersão completa. Não vazio, mas mistério. O encanto mais raro numa cacofonia cacofônica é a presença. Uma armadilha? Desfazamento entre energia e corpo. Um físico firme, respiração superficial e olhos brilhantes, mas um olhar de 8 segundos? O efeito reverte-se quando a ansiedade congela. Sem palavras, mas completamente presente. O silêncio magnético é desprovido de necessidade. Exercício. Pós-vulnerabilidade. Inalação nasal, ombros caídos, promessas corporais, verdade partilhada, sem medo do teu veredicto. Olhar fixo,
expressão calma, respiração uniforme, intensidade, eu prospiro. Após um beijo, use uma massagem suave nas costas e aproxime-se da respiração. Intimidade, não pânico. Que silêncio evita? Comentário: 1, 2 ou 3. Crie um mapa de fugas. Lembre-se da introdução. O silêncio multiplica-se em 8 segundos, enquanto as palavras apagam o fogo aceso. Agora compreende a tríade: eco do beijo, profundidade do olhar e vulnerabilidade. Por quê? Espaço para sentir e pensar demais. Ela lembrar-se-á do sentimento, não do roteiro, porque a sombra é um mistério. Crie o espaço onde a atração floresce sem ser destruída, sem soluções rápidas. A oferta masculina definitiva entre a cacofonia da conversa é o silêncio estratégico, que não é nem tímido nem preguiçoso. Coloque aqui. Revele as lacunas entre os sentimentos e as palavras dela, como se a sua magia de preencher o silêncio fosse visível. O atlas da mente feminina está ancorado e pronto para o controlo total. 30 cenários que escrevem o código secreto dela. Pare de especular e diga o que ela não diz. A seguir, por que dar a ela tudo o que ela quer mata o interesse e a obsessão pela negação estratégica. O fim de 90% dos laços perfeitos. Vejo-te em 3 minutos. És a pessoa falante que ela esquece? Ou a força silenciosa que ela deseja, irmão?